No dia 10 de setembro de 2018, uma advogada negra foi detida e algemada no exercício da profissão durante a audiência no 3º Juizado Especial Cível de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A defensora aparece em vídeo divulgado nas redes sociais requerendo a juíza leiga, durante a audiência civil, para que tivesse sua demanda apreciada em defesa de sua cliente. No entanto, a juíza teria dado por encerrada a audiência sem analisar o pedido da advogada e, em seguida, ordenado que ela se ausentasse da sala. A advogada teria dito que não deixaria a sala de audiência sem a presença de um representante da OAB, visto que a sessão foi encerrada sem que fosse apreciado e consignado seu pedido. Um ato de desagravo foi organizado pela OAB-RJ, a advogada, no Fórum Duque de Caxias, com a presença de vários manifestantes. Sejam bem-vindos ao Cutini na TV. Que país é esse? Aí depois vocês querem reclamar de político que rouba, que faz tudo errado? Se vocês são advogados, vocês não estão respeitando a lei? Doutora, e a senhora não está respeitando a gente. Nós estamos aqui pela Cutini, que é uma TV que traz e mostra a realidade da população negra brasileira. Esse é um registro histórico para nós do movimento negro brasileiro. Valéria, o que você tirou como lição do que te aconteceu aqui nesse Fórum em Duque de Caxias? Eu tiro como lição 48 anos de vida. Sabe o que é viver 48 anos de vida no Brasil, nos Estados Unidos? É que você tira de lição. A minha lição que eu aprendi é que eu tenho que pegar e ser forte. É que eu tenho que pegar e estudar. É que eu tenho que me qualificar. É que eu tenho que respeitar ali, ó, quem me trouxe, quem sempre me apoiou. A minha base, a minha família. Isso que eu aprendo. É que eu tenho que aprender a respeitar meus irmãos, independente da cor da pele deles. Entendeu? Aprender a respeitar as leis. E quais serão os seus passos seguintes agora, Valéria? Trabalhar. Eu quero trabalhar. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Eu quero trabalhar. Eu tenho direito de trabalhar. É meu direito como mulher, como negra, é trabalhar. Eu quero trabalhar. Eu estou trabalhando. Não pode pô. Eu estou trabalhando. A sociedade tem que mudar, gente, para a gente poder viver melhor. Eu só sei de uma coisa, isso não vai acontecer mais. Valéria, de que forma a gente pode se movimentar para que coisas como essas não aconteçam mais, principalmente com as mulheres negras brasileiras? Pessoal, a única forma da gente mudar a nossa sociedade é a educação. Como dizia Mandela, se você aprender a odiar, você vai aprender a amar. Filha de pai caminhoneiro, mãe costureira, a nossa convidada foi atleta de basquete e jogou contra estrelas da modalidade como Paula e Hortência. Foi a primeira da família a entrar na faculdade, tendo cursado fisioterapia e depois educação física. Antes de concluir, recebeu uma bolsa para estudar e jogar nos Estados Unidos, na Oral Roberts University, em Tulsa, Oklahoma. Lá ela morou por 10 anos, casou-se e teve 2 filhos. De volta ao Brasil, formou-se em Direito em 2016 e desde então vem exercendo a advocacia. Nós vamos conversar com a advogada doutora Valéria Santos. Valéria, na verdade são tantas Valérias. Quem é a Valéria realmente? Valéria nasceu numa família com meu pai, caminhoneiro, minha mãe costureira e mais 2 irmãos. Meu irmão mais velho, Cláudio, e o meu irmão caçula, Danilo. Eu era a do meio. E praticamente assim que administrava a família com o auxílio da minha mãe, né? Minha mãe saía para trabalhar, meu pai também, e eu ficava como responsável da casa. E ali a gente foi criado em Atibaia. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas só que meu pai era paulista, então eu com 6 anos fui morar em São Paulo, em Atibaia, interior. Interior de São Paulo, fica 1 hora mais ou menos da capital. E ali eu comecei o atletismo e fiquei no atletismo um bom tempo até chegar na 5ª série. Aí na 5ª série todas as meninas da minha sala jogavam basquete. Eu fui num treino no Clube Municipal de Atibaia e dali foi minha paixão pelo basquete e nunca mais saí. Sua altura tem alguma coisa a ver com isso? Sim, eu fui só para pegar rebote e acabei, não sabia nem quicar a bola, mas depois eu fui evoluindo. Aí novamente minha família resolveu mudar para o Rio de Janeiro quando eu estava já com 14 anos. Parei esse período de jogar basquete. Mas aí fui sair com a minha mãe fazer compras no mercado ali em Mesquita, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E uma menina viu que eu era muito alta, magra, né?
Falou assim, você não gosta de jogar basquete? Eu falei assim, eu já joguei, mas jogava em São Paulo. Então vai lá em Nova Iguaçu, no IBC, que é Iguaçu Basquete Clube. E ali eu comecei, novamente voltei para o basquete. Aí esse clube eu treinei umas 2 semanas e ele recebeu um convite para fazer um jogo-treino no América Futebol Clube aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro. Aí nós fomos a esse jogo-treino, eu me destaquei, aí a técnica, na época a Heloísa, me chamou para fazer parte do clube, jogar pelo clube. E ali eu comecei novamente, todos os dias, sair da Baixada, ir até a Tijuca e treinar. E fiquei no América durante uns 2 anos e pouco, aí acabei me destacando novamente, veio um técnico do Sul, de Santa Catarina, e me convidou para jogar em Santa Catarina. Aí fui jogar pela Eliane. Eliane montou um time de basquete. Outro ambiente? Outro ambiente, aí já era mais profissional, já estava com 17 anos, jogando juvenil e adulto. E fui jogando, e fiquei um bom tempo, uns 3 anos no Sul, jogando basquete a nível profissional, que a gente chama, né, no Brasil. Mas a minha família começou a me apertar, porque eu deveria de voltar a estudar. Eu estava estudando, mas não estava estudando assim para fazer uma faculdade, e meu pai também começou a cobrar, e voltei para o Rio de Janeiro de novo. E comecei a fazer faculdade de educação física. Parou o basquete? Não, continuei com basquete. Eu era bolsista da Castelo Branco. E comecei a fazer fisioterapia. Mas depois... Junto com a educação física? Não, então, aí eu ganhei uma bolsa para estudar na Castelo Branco e fazer fisioterapia. Mas eu tinha feito, como a minha família queria que eu voltasse a estudar, fiz vestibular para rural e passei. Então eu achei melhor, como eu me identificava tanto com o esporte, ir para a educação física. E resolvi pegar e ir para rural. Fui para a Rural e comecei a fazer o curso de Educação Física na Rural. E lá tinha uma galera, amigas minhas também de Castelo Branco, também passaram também. E lá nós formamos um time de universitário. Fomos campeões dentro do estado do Rio de Janeiro em 93. Né? E essa base da Rural foi para o Brasileiro em Fortaleza. Chegou em Fortaleza, que era o Campeonato Brasileiro Universitário. Tinha alguns olheiros de fora do Brasil, né? E dessa Universidade de Oklahoma, a Oral Roberts, e ele me convidou. E nessa mesma ocasião também teve a seleção brasileira universitária, que foi para o Japão. Eu fui convocada, mas aí acabei sendo cortada no inteirinho e tal. Aí eles falaram assim, já que você foi cortada, não sei como, né? Venha para os Estados Unidos antes para você poder se adaptar. Aí eu fui antes da seleção terminar os jogos lá no Japão. Fui para os Estados Unidos. E com tudo pago, com bolsa e tudo, né? E como é que foi essa experiência? Sair do Brasil para os Estados Unidos? Foi assim, impactante. Era um mundo diferente. Totalmente, eu não sabia falar inglês. Aí eu tive que aprender. Esse período que eu passei fazendo a transição, né, esperar as aulas começarem, que não tinham começado as aulas, eu fazia o inglês intensivo. Quase assim o dia inteiro, de manhã, à tarde e à noite. Mergulhava no inglês. Isso, para poder, quando chegasse o momento acadêmico, nas aulas mesmo, para poder acompanhar as turmas. E fora isso também tinha que treinar também. Então, era meio que complicado, mas foi uma fase boa, foi dura, mas foi necessária. Aí eu fui estudando, fui me aperfeiçoando e tal, mas aí chegou um momento que eu também conheci, né? A gente sai, acaba namorando, né? E eu conheci o meu ex-marido. Então, futuro marido. Futuro marido, Aí a gente acabou casando, tem a questão toda da imigração, aquilo tudo, né? Eu tive meus 2 filhos, o Victor, que é o mais velho, agora está com 17, e tem o Carlos, que é o caçula, que está com 15 anos. Mas chegou um momento também que o meu casamento não deu certo, minha mãe também ficou doente, teve câncer, aí eu resolvi voltar para o Brasil. Mas antes do seu retorno, como é que você se sentiu inserida naquela sociedade? Você se sentiu bem aceita? Não, sempre muito bem aceita. Existe a questão racial também nos Estados Unidos, mas assim... Mas é diferente, porque lá você tem o seu poder aquisitivo, você tem como você se ver representada, entendeu? Você tem como questionar. O racismo também, ele é declarado, ele não é velado, tá? Então é muito mais fácil. Eu vejo assim. Você passou por alguma situação... Mas normal, situação normal. E aí o retorno? O retorno para o Brasil, então eu vi naquele momento que minha mãe estava muito doente, estava com câncer, então foi um momento que eu tive que cuidar mais da minha mãe. E eu deixei um pouco da minha vida pessoal e profissional. Aí passada aquela fase, minha mãe melhorou, aí eu fui buscar conhecimento.
voltar a trabalhar. Eu trabalhava com enfermagem. Aí voltei a trabalhar, mas aí eu me vi assim, quase 40 anos, eu falei assim, poxa, eu tenho que voltar a estudar de novo. Vou ter que voltar a estudar. Aí eu falei assim, vou fazer que curso? Não queria fazer enfermagem, porque eu vi a situação da saúde no Brasil, não me agradava muito. Aí, como eu sou muito questionadora, eu falo muito, eu sempre estou reivindicando alguma coisa que eu vejo que está errado, aí eu acho que eu falei assim, vou fazer direito. Mas eu não sabia nada. Eu não sabia que era um parágrafo, um inciso, um artigo, não sabia nada. E ali eu fui naquela batalha. Apenas a questão, então, da discussão, isso que o direito propicia. Isso, mas o direito ele é muito formal. Então, essa formalidade toda eu não sabia. Eu tive que batalhar muito e estudar. Mas eu sempre, quem é atleta sabe disso. Você está sempre... tem sempre um desafio. E você vai em cima daquilo para tentar melhorar. Sempre atingir o seu melhor. E foi assim com o direito também para mim, na minha vida. Aí entrei na faculdade... Tomei umas notas muito baixas, mas aí fui batalhando, estudando e tal. Havia mais alunas negras? Então, e quando nós entramos um percentual bom de alunos negros. Eu fui a 5ª colocada, eu era programa social, o ProUni. Mas aí, com o decorrer do curso, quem terminou o curso foi uma minoria. E eu estava dentro dessa minoria. De tanto passar na prova, como eu posso dizer que da minha turma, 3 pessoas passaram. Que foi, eu até falo o nome, a Marisa Magalhães e o Felipe Wendel. 2, assim, de negros, né, que eu saiba. Então, tipo, foi uma minoria mesmo. Aí nos formamos, a Marisa também passou na prova da OAB, eu também passei e resolvi, no caso, advogar, em 2016. Eu comecei e falei assim, não, eu quero advogar. Não fui nem trabalhar para escritório, eu falei assim, não, eu quero advogar para mim mesmo. Aí comecei a pegar causas assim, de um parente ou de um amigo, e aí eu fui. E atualmente eu estou, assim, prestando serviço para um escritório em Caxias, 2 vezes na semana, e tenho minhas causas próprias também. E nesse dia, né, por isso que eu estou aqui conversando com você, né, caro colega, eu fui fazer essa audiência, uma audiência normal, simples. Fiz um pedido simples, que era ver uma peça do processo, tá? E houve eu acho que foi um chacoalhão na classe, na advocacia. Do ponto de vista especificamente do direito, qual é a sua área, onde é que você atua? Hoje, falando assim, eu atuo mais na área civil. Juizado especial civil e civil mesmo, e trabalhista. Explica para então, os ignorantes como nós, o que é a área civil? Então, o juizado especial civil... Ele é o que a gente chama antigamente de juizado de pequenas causas, que não há mais no Rio de Janeiro, agora é juizado especial civil. E a área civil é tipo pensão alimentícia, família, contratos, empresarial, são essas áreas. E a trabalhista... Não tem a ver com crime? Não, eu estou agora migrando para a área criminal porque vi que alguns colegas falaram, Valéria, você tem mais assim... o perfil de advogado criminalista. Por quê? Pela minha postura, entendeu? Pela minha postura. Eu sempre fugi dessa área criminal. Sempre gostei muito de estudar, mas sempre fugi porque eu acho que onde eu moro, a localidade e tal, mas eles falaram assim, não, você é criminalista na veia, não adianta você fugir disso. E na faculdade, quando eu fui fazendo meu curso, eu era muito ligada à área dos direitos humanos. Sempre questionadora nesse ponto, porque eu moro na periferia e lá os direitos sempre são violados, sempre. Sempre eu via isso, sempre observava isso ocorrer. Então, tipo... É um fato cotidiano. Isso, aí quando eu ia para estudar na faculdade, via os livros, via comentários dos professores, eu falava assim, isso aconteceu. Entendeu? Isso daí é uma área que eu... Não agora eu preciso ganhar dinheiro, mas a futuro sim. Sair do Brasil, estudar mais, me aprofundar mais sobre isso, né? E a faculdade, vamos dizer a faculdade, como que eu entrei? Como eu falei, eu vim do programa social, eu estudei, estudei por Enem, aí peguei essa nota do Enem, joguei no ProUni e consegui a bolsa na Universidade Veiga de Almeida, pela cota racial. E é um programa social do quê? Do programa do Lula, do PT, né? Da Dilma, no caso. Eles que pagaram, porque a Veiga é uma universidade cara. Sim. É muito boa, mas é cara. Eu não teria dinheiro para pagar eu mesma.
E logo depois, quando eu terminei a faculdade, eu não me via fazer concurso. Eu sempre me via advogando. Sempre sendo militante mesmo, ali na linha de frente. No próximo bloco, nós vamos ver como é que se juntam essas coisas, a advogada, a militante, as reações ao incidente. Daqui a pouquinho. Hoje estou conversando com a ex-atleta e advogada Valéria Santos. Valéria, no dia 17 de outubro houve uma manifestação em frente ao Fórum, em Caxias, com relação ao incidente da qual você foi a personagem principal. Vamos ver isso? Nós estamos aqui no ato de solidariedade da nossa colega Valéria, que houve uma atitude totalmente arbitrária por parte da juíza leiga, que deu ordem aos policiais de algemar a nossa colega. Isso é inadmissível. Nós não aceitamos que, em momento algum, um advogado seja algemado no exercício da sua função. Valéria representa a gente! Valéria, o Ana Santa está presente! Valéria representa a gente! Estamos todos nós aqui advogados pela prerrogativa, mas principalmente contra o racismo institucional. É esse racismo que nós não vamos nos calar. Nós estamos passando por uma violência institucional. Nossas mães, nossas famílias, nossas mulheres estão sendo desrespeitadas. O movimento aqui não é só da advocacia, não é só da questão racial. A questão aqui é da mulher. A mulher negra, ela tem um plus de peso a mais. Uma questão que vem com a história de escravidão. Nós, mulheres negras, estamos com você. Só quem é como nós sabemos o que nós sofremos. Nós não vamos abaixar a nossa cabeça. Nós não vamos aceitar a volta da escravidão. Nós não somos escravos. Nós somos gente. Nós somos tão competentes quanto esses homens que estão aí. Nós somos graduadas. Nós somos pós-graduadas. Nós somos doutorandas. Nós somos mestrandas. Nós também temos competência. Nós estamos aqui querendo o que é nosso de direito. Espero que esse ato aqui isso seja um paradigma daqui para frente, para que os advogados não sejam vilipendiados no seu direito, no direito do exercício profissional. Ou seja, advogados do Brasil inteiro, militantes do movimento negro, militantes do movimento feminista, você conseguiu congregar um monte de gente em torno de uma causa extremamente justa. Como é que foi isso para você? Então, eu penso que a sociedade, num geral, não somente a Ordem dos Advogados do Brasil, mas também como a sociedade civil se viu ali violada também. Porque se você for observar, o advogado, ele é o único que a Constituição, ele registra ele ali como defensor do quê? Da lei, da justiça. E um país sem uma pessoa para poder defender a lei, ela perde o Estado de Direito dela. E o que eu vi ali comigo, aquele ato ali foi um ato de desagravo, porque eu fui ofendida no exercício da minha profissão. Fui algemada no exercício da minha profissão. Ali requerendo não um direito só meu, como profissional, mas isso nunca aconteceu, né? Não, nunca aconteceu. Foi a primeira vez no Brasil que foi registrado até na ditadura, até o próprio presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB do Rio de Janeiro, Luciano Bandeira, ele comentou que na ditadura militar nunca ocorreu isso, mesmo em ditadura militar, dentro desse país. Mas todo mundo observa somente a Valéria, só que esqueceram que tinha um cidadão ao meu lado, que era minha cliente. E ali eu estava requerendo um direito dela, que ela bateu a porta do Estado falando, olha só, eu teve um direito meu que foi violado, me cobraram indevidamente um valor. Eu vim aqui ao Estado para pedir que eu seja ressarcida. Eu, como advogada... Uma causa até relativamente simples, né? Simples, totalmente simples. Eu cheguei e perguntei, eu queria ter acesso a um documento, que faz parte do papel do advogado, ler documentos e se manifestar perante a eles. Coisa simples. Mas, infelizmente, aquele dia, a juíza achou que eu não deveria ter acesso àquele documento. E é onde eu peguei, a todo momento, eu pedia, solicitava que aguardasse a presença do nosso delegado, o representante, como o senhor falou, das prerrogativas. E era só isso, não precisava de policial militar, não precisava de organizar nem nada, porque não estava fazendo nenhuma desordem, momento nenhum.
Foi uma decisão totalmente arbitrária. Então. Isso, abusiva. No caso ali, houve um abuso de autoridade. Essa que é a verdade. Tá? Mas eu nem manifestei contra isso. A única coisa que eu pedi, que encarecidamente, que aguardasse o delegado chegar. Mas, infelizmente, a colega, porque a juíza leiga, ela não é juíza, é um nome que se dá a um advogado que exerce a função de juiz leigo durante um período de 2 anos, dentro do Tribunal de Justiça. Quer dizer, não fez concurso para isso? Não, não, tem até um concurso, mas é um concurso assim, é um concurso básico. Você tem que saber o ordenamento jurídico brasileiro. Mas ele não é um juiz, ele não tem autoridade como juiz dogado. Ela é uma advogada como eu sou, só que ela está ali numa função de juíza leiga, num período determinado de 2 anos. Então ela poderia, como advogada que ela é, esperar o delegado de prerrogativa chegar e ali falar assim, ó, Valéria, você entra com recurso. Ou você, Heitor, você tem que deixar a colega ler a peça de contestação. Ali o chamamento aos policiais militares não era necessário. E a atuação dos policiais militares também foi desnecessária, porque, como eu falei, isso está na lei, está simulado, a súmula 11 do STF diz isso. O advogado jamais pode ser algemado. Ninguém, aliás, não é somente o advogado, ninguém, a não ser que ele tenha algum indício que ele vai ter fuga, alguma coisa que possa agredir alguém, aí sim você vai usar o uso das algemas. No meu caso ali, o vídeo é bem claro. Eu não estou ali sendo agressiva com ninguém, estou apenas exigindo que seja cumprida as minhas prerrogativas, entendeu? Então, as pessoas também não conseguem visualizar isso. Ah, mas ela poderia por menos. Como por menos? Eu estou ali defendendo um direito. Ou você defende ou não defende. Isso. Se eu não posso me defender eu própria, como que eu vou defender qualquer outra pessoa? Entendeu? Então, não tinha outra maneira de se fazer daquela forma, a não ser resistente. Ali, no caso, eu me empoderei, tá, em dizer assim, ó, não, isso aqui não vai acontecer comigo. Vocês não vão violar o meu direito de trabalhar. E fui resistente, e não querer sair da sala. Tá? Eu fui um ato de resistência. Tanto é que o boletim de ocorrência consta como resistência. Tá? A arbitrariedade que fizeram comigo. Foi isso que aconteceu. E a repercussão disso, como é que você vê? Eu vejo 2 lados. Um, que foi a questão da própria Ordem dos Advogados do Brasil em despertar que as prerrogativas, elas são importantes e são necessárias e estão sempre sendo violadas. Depois que aconteceu isso comigo, o meu telefone celular, ele praticamente bloqueou de muitos colegas do Brasil inteiro reclamando que sofrem violações de prerrogativas no Brasil inteiro, independente de você ser negro ou não, advogados. Tá? Eu sou negra, sou advogada, perfeito. Existe uma questão racial? Existiu. Mas isso acontece todos os dias. Nós hoje estamos aqui conversando, Medeiros, e deve ter algum advogado tendo suas prerrogativas violadas. E ele virou uma norma isso? Com certeza. E o que aconteceu depois disso? O ato em si foi um ato agressivo, ruim para a minha pessoa? Foi. Mas ele trouxe assim, melhorias para a classe. Entendeu? Porque agora a gente pode realmente ir para uma audiência, poder ter acesso ao documento. Hoje em dia você chega no Fórum de Caxias, os advogados estão falando que eles deixam lá, a peça fica aberta para a gente poder ter acesso. Não tem mais essa correria de querer fazer uma audiência em cima da outra. Porque se você for ver na filmagem, alguns advogados estavam reclamando porque eu estava atrapalhando o andamento das outras audiências. Estava atrasando. Isso, estava atrasando. E não estava atrasando nada, porque o advogado está ali para isso, para ver documentos. Então, ele sabe muito bem, se ele vai para uma audiência, ele não tem hora para sair, ele tem hora para chegar para a audiência dele, mas ele não sabe a hora que ele vai sair. A audiência ela não tem um prazo determinado para terminar. Entendeu? Então, o colega que estava falando para mim, tá demorando. Valeu o quê? Como assim, gente? Atropelar a lei, você é obrigado a fazer aquilo, é nosso serviço. Então, o que eu digo, foi ruim? Foi, mas melhorou. E o que eu faço hoje em dia, eu estou viajando o Brasil todo, passando essa mensagem sobre a questão das prerrogativas. Tá? Eu nunca fui palestrante, mas agora eu estou tentando... A vida está te levando a ser. Isso, está me levando para esse rumo, eu estou tentando me adequar, estudar sobre isso, entendeu? E passar essa mensagem, que a questão das prerrogativas não é o profissional que está na faculdade, no banco, estudando direito, ele estudar somente para passar na prova da ordem. Não, ele tem que levar isso para a vida,
para poder, quando ele for advogar, ele poder se defender. E quem também estiver do outro lado, for juiz, procurador, promotor ou serventuário, saber que o advogado ele tem alguns direitos que têm que ser defendidos e devem ser respeitados. Então, tipo assim, é muito importante. Eu já fui para o Paraná, fui para São Paulo, fui para o Piauí, estou indo para São Paulo novamente, vou para o Ceará só falar sobre isso. Tá? Porque eu acho que é uma coisa, é um ponto importante, é um tema importante, tá? Para a nossa profissão. Então isso não foi ruim, eu não vejo assim, eu acho que me deram um limão, desculpa falar desse termo, mas me deram um limão e eu estou tentando fazer uma limonada. Sim, sim. Essa que é a verdade. Há certas coisas que acontecem na nossa vida, aparentemente ruins, e que elas acabam nos levando em outra direção e acaba sendo positivo. Isso, mas eu não deixo de ser advogada, Medeiros. Sim. Eu continuo a minha profissão. Eu sou advogada, militante, entendeu? Mas agora me botaram nesse rumo aí, não sei até quanto tempo eu vou ficar palestrando, vou ficar palestrando. Ano que vem, se Deus quiser, faço meu mestrado. Então a vida é assim. Já escolheu um tema de mestrado? Eu acho que eu vou para a área criminal. Eu ainda vou pensar ainda, nas férias eu vou dar uma pensada, mas eu acho que eu vou partir para essa linha. E aí você vai chegar realmente numa área em que a comunidade negra está muito afetada. Né? Isso também. Tanto de um ponto de vista da vítima quanto do agressor. Isso. E o que acontece? Até estão me questionando porque eu decidi, né, é um projeto que surgiu devido a isso, de montar meu escritório em Duque de Caxias, meu primeiro escritório, tá? E vai ser diferente para o fórum de Duque de Caxias. Eu resolvi, analisei melhor, em atender uma população de minorias. Eu digo assim, de minorias, tá? E estão me jogando pedra. Falaram assim, agora é o racismo inverso. Não é isso. E o que eu vejo, Valéria, minha visão como cidadã, existe uma minoria que ela não é bem assistida, ela não é representada, muito bem representada. E depois que repercutiu esse caso comigo, várias pessoas me param no meio da rua perguntando, doutora, a senhora pegaria meu caso? A senhora poderia me representar? Entendeu? Então, tipo assim, eu vejo que eu não estou indo pelo caminho errado, eu estou indo pelo caminho certo. Eu estou pensando não somente com a emoção, não. É também a parte lógica também. Eu acho que quando você está numa profissão, você tem que fazer por amor. E eu acho que eu tenho que ir mesmo por esse caminho. Eu tenho que buscar, assistir e juridicamente auxiliar quem mais precisa. Obrigado, Valéria. Obrigado pela sua participação. Muita sorte, muito sucesso. Muito obrigado pelo convite, Medeiros. Nós é que agradecemos, Valéria. Eu conversei com a ex-atleta e advogada Valéria Santos e para rever essa entrevista e todas as outras é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultine.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. Cultine, para mim, é memória e atualização.